E agora? Ainda a imagem, não, ainda a tua imagem continua carregando, Ai, que péssimo. mas você consegue me ouvir e me ver normalmente, né? Sim, normalmente. Tá. Vamos tentar começar e aí se ela não carregar, aí acho que qualquer coisa a gente vê o que fazer. Mas às vezes ela demora para carregar um pouquinho e daqui a pouco já normaliza. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô? Desculpa, é que você tinha sumido pra mim. Agora eu tô Me vendo e ouvindo? te vendo e ouvindo. Então vamos lá. Acho que agora a gente consegue começar. Agora eu também estou te vendo. Tá, Tudo bem? Boa noite. tudo bem, boa noite. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui com as regrinhas básicas. Primeiro, se essa live cair do meu lado, eu volto, reabro que nem eu fiz agora. Se ela cair do teu lado, você só reconecta aqui dentro, eu espero um pouquinho e aí você reconecta, tá? As perguntinhas que chegarem aqui, os comentários, não precisa se preocupar em lê-los, porque eu vou marcando e daqui a pouco eu vou colocando elas para você no devido momento, tá? Pessoal, quem tiver perguntas, quem tiver comentários, pode fazer aqui para a Janaína, que ela vai hoje nos ajudar aí nos próximos 40 minutinhos aí. Queria te agradecer bastante aí pelo seu tempo, Janaína. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Legal, vamos lá. A gente vai falar sobre um tema que é bastante novo, sobre LGPD. A gente vai falar sobre direito digital. Mas antes, na verdade, de começar a falar tudo isso, eu queria falar um pouquinho sobre você, sobre a sua pessoa, sobre a Janaína, né? Essa advogada formada ali. Eu não vou falar a data, eu vi aqui no LinkedIn, eu não sei se você se sente confortável ou não, que você já tem uma experiência boa aí, né, de advocacia. E mulher não gosta muito de falar data, então vamos falar de formação. Você tem uma formação em direito. Depois, aqui você teve. Estou lendo seu LinkedIn. Você é proprietária do escritório Nogueira Advogados Associados, que tem 9 anos de atuação nessa área. Depois da graduação, você já fez especialização, pós-graduação em Direito Tributário e é pós-graduando em Direito Digital, que é o tema que nós vamos falar hoje. É isso mesmo? Isso mesmo. Eu falo um Na pouquinho da verdade, os Janaína. anos para Da che... advocacia são. Desculpa, mas os anos para advocacia são bem relevantes, né? Porque quanto mais tempo, melhor, né? Mais experiência. Então não tenho problema Exato. nenhum. Já são 10 anos aí de formação. Legal, muito bom. E Janaína, antes disso, você chegou a executar alguma outra profissão enquanto você cursava direito? Da onde veio essa ideia de fazer direito? Enfim, fala um pouquinho mais sobre a Janaína enquanto profissional. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi em farmácia de manipulação. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, dentro da empresa, eu fiz de tudo, né? Desde a recepção até a manipulação, pesagem de medicamento. Então, assim, todo mundo pensava que eu ia para a área de farmácia. E aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Eu preciso me encontrar ou dentro da psicologia, que era algo que eu entendia também que seria relevante. E aí meu sogro falou, por que você não faz direito, né? Era o sonho dele, ele foi policial civil, então veio muito da influência dele. Aham. Mas eu, por fim, eu acabei me apaixonando pelo direito e assim, no começo a gente acaba atuando em várias frentes. Já tem mais ou menos um ano que eu estou nessa área de proteção de dados, mas eu falo que eu me encontrei a partir de agora, sabe? Que foi quando eu encontrei essa legislação, então, não que antes não fizesse sentido, mas agora com certeza fez muito mais sentido, assim, a atuação na área do direito com a proteção de dados. E o Legal, pessoal do muito BNI está bom. em peso aqui. Ah, é? Que legal. Então, boa noite aí, pessoal do BNI também. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí. Vamos lá, Janaína. Eu queria que você, primeiramente, desse uma conceituada no que quer dizer essa linha do direito. O que é direito digital? Que atividades isso compreende? Se compreende alguém que vende por e-commerce ou se é para o pessoal que faz software? É todo mundo? Enfim, dá uma familiarizada para a gente do termo, por favor. Sim, na verdade, assim, o direito digital, ele não tem um código de direito digital, né? Ele é uma releitura de outros direitos que a gente já tem, como o direito civil, a questão do Código Penal. Então, ele vem para atuação na internet. Então, são frentes, assim, relacionadas à internet, né?
já, por exemplo, a gente tem questões criminais, mas também tem na rede. Então, o direito digital vem para regular isso, mas a gente não tem um código específico de direito digital. Beleza. Vamos lá. E depois disso, o pessoal me falando que eu estou convidado para a próxima reunião do BNSpeed, mas, pessoal, minha reunião de sexta também, eu tenho dificuldade de acompanhar a reunião de vocês por ser no mesmo dia. Bom, aí falando um pouquinho desse direito digital, a gente vem acompanhando, pelo menos nos últimos 10 anos, principalmente depois do advento do Facebook, porque, ao meu ver, e eu não sei se é só uma impressão, Janaína, a gente está na mesma geração, então acho que a gente pode falar talvez com mentes bem parecidas. Orkut, ele tinha uma finalidade ainda muito incipiente, as pessoas estavam usando ali mais realmente como rede de relacionamento, o próprio sistema não durou muito, até por não ter uma monetização por trás, diferente do Facebook, que tem aí, eu não sei exatamente a data do Facebook, mas pelo menos há 10 anos ele é forte, né, no mercado global, e que usa muitos dos algoritmos para, inclusive, colocar propagandas para você, para vender espaços, etc. É um divisor de águas o Facebook para o direito digital ou é só uma percepção? Na verdade, se tratou de um dos escândalos assim envolvendo a necessidade de proteção de dados, mas a gente começa lá naquele caso do Edward Snowden, sabe? Que foi de espionagem, que usou a questão Sim. de servidores de empresas como Google, Facebook e Apple. A Uhum. partir desse escândalo, que até teve monitoramento de conversas da Dilma, foi criado o Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil da Internet, que é a nossa lei que regula a internet no Brasil, ela foi instituída em 2014, muito por influência desse caso. E aí depois surgiu os escândalos, como o caso da Cambridge Analytica, que aí envolve o Facebook, que é a questão da coleta de dados para a formação de um perfil, inclusive foi um perfil psicológico, que a Cambridge, na época, através de psicólogos, né, formou, para identificar quem eram os eleitores lá nos Estados Unidos que eram mais vulneráveis, assim, suscetíveis à mudança de opinião. E aí, com essa formação desse perfil psicológico, eles começaram a bombardear esses perfis com matérias que seriam relevantes para, então, direcionar o posicionamento político, né? E para quem não sabe, a Cambridge ela era contratada para a campanha do Donald Trump, então há indícios, inclusive, que a eleição dele foi bem influenciada por essa coleta de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou até mesmo o regulamento da União Europeia, ele vem muito nesse sentido, porque não estava havendo uma transparência em relação à coleta dos dados, né? Porque a gente usa a rede social pensando, acho que a questão que você ponderou do Orkut é muito isso, né? Você põe fotos da sua família, é um momento ali de lazer. E aí o Facebook realmente direcionou isso muito mais para o comercial. É uma ferramenta que a gente usa de forma gratuita. Então a gente até costuma falar, né? Quando o produto é gratuito, quando é te oferecido gratuitamente, significa que o produto é você. E é exatamente isso, ele vende os nossos dados. Eu acredito que 90% ou, sei lá, quase 100% da receita do Facebook vem exatamente da coleta e venda desses dados, né? Tanto que a gente entra lá no Google, faz uma pesquisa, e depois entra no Facebook e já começa a direcionar as campanhas, né? Exatamente, instantaneamente, né? E dessa forma, e aí voltando até essa questão das redes sociais, etc., você já colocou um ponto que eu iria entrar e já vou aproveitar esse momento que tem a ver com as eleições e até essa questão política, né? A eleição do Trump realmente ela é marcada como uma eleição de bastante influência das fake news, né? De bastante influência de toda a questão digital, assim como também depois aqui a gente também teve esse efeito acontecendo na eleição de 2018, do Bolsonaro, né, que elegeu o Bolsonaro, e hoje é um tema muito em voga também essa questão das fake news, por conta de tudo que está acontecendo, e é um fenômeno a nível global, onde você fala a expressão fake news, independente do idioma, esse termo já se globalizou, você não precisa traduzir, enfim, você não precisa adequar, todas as pessoas conhecem esse termo. Baseado nisso, a minha pergunta com a questão de uma LGPD, enfim, com a questão do próprio marco regulatório que você comentou antes, é possível, naquilo que é intangível, naquilo que é novo, você criar sistemática de controle disso, até pelo fato de você, muitas vezes, acabar numa linha muito tênue entre censura e o limite do poder fazer as coisas.
Eu acho que é um desafio bastante grande. Como que você vê isso como profissional e como estudiosa aí dessa área? Na verdade, até uma discussão, né? O nosso direito individual, se ele se sobrepõe, assim, a essas questões, né? Então, desde que não nos afete, assim, de uma maneira que vá causar um prejuízo maior, de fato, há um conflito, sim. Tá? Então, teria que observar, assim, caso a caso, até onde envolve a nossa questão de personalidade, direitos mesmo, se tem uma interferência ou não. Em havendo, o nosso direito se sobrepõe a outros direitos. Uhum, perfeito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho de que pé, né, de como nós estamos aqui a nível de Brasil, do ponto de vista do direito. As empresas hoje, elas já podem ser penalizadas por pelo direito digital, a LGPD ainda não está ainda em vigor, né, mas há alguma coisa que caracterize que eu possa sofrer uma penalidade se eu vendo algo pelo e-commerce ou não, pelo simples fato de alguém conectar na minha rede aqui no meu Wi-Fi, eu já estou correndo risco. Como que está isso nesse cenário agora? Tá. Então, só para dizer, eu acho que é importante, assim, a gente, até puxando, porque, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio muito inspirada da União Europeia, né? Lá, eles Tá. já completaram 2 anos que tem essa legislação de proteção de dados. Na verdade, eles já vinham com uma normativa desde 95, só para ficar mais claro. Então, já tinha Uhum. uma preocupação. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou por influência e porque o Brasil quer entrar para a OCDE. Então, é Uhum. importante para o Brasil que tenha essa legislação de proteção de dados. A princípio, ela entraria em vigor em fevereiro desse ano, então, esse período que a gente está passando de pandemia, a gente já estaria aí com a lei vigente. Mas houve Uhum. uma alteração para agosto desse ano, e agora tem uma questão de indecisão, porque por conta da pandemia, a gente está com uma possibilidade de postergação aí para maio, né? Mas Tá. o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não está em vigor ainda, mas algumas questões, principalmente aquelas que envolvem consumidores, por exemplo, se você entrar hoje no site do Procon, já tem uma abinha lá própria de proteção de dados. Esse caso que eu mencionei da Cambridge Analytica, que foi fora, mas teve coleta de dados de usuários brasileiros, o Facebook já foi multado aqui no Brasil e uma multa de mais de 6 milhões. Então, por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele traz um artigo específico que fala que o usuário, o consumidor, ele tem direito à informação. Então, se não está sendo uma informação clara, específica, transparente, ele já pode reivindicar, inclusive na justiça, uma ação indenizatória aí por alguma ofensa ao seu direito, sabe? Então, Tá. há a possibilidade das empresas, principalmente as que tratam já com consumidores, que já sejam multadas, ainda que a Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados não esteja em vigor. Para você ter noção, recentemente a Procuradoria entrou com uma ação contra o metrô de São Paulo, porque lá eles queriam instituir a questão de face, né? Leitura de face, reconhecimento Tá. facial. Uhum. Uhum. E aí, Sim. Não, não, tô sim, pode continuar. tá. Tranquilo. Ah, tá. Sim. Então, e aí, já com base nos princípios da LGPD, essa ação foi fundamentada, ainda que a lei não esteja em vigor. Uhum. Então, ela já tem repercutido principalmente questões judiciárias, e Uhum. esse é um fato assim que eu acho até importante mencionar, porque o presidente sancionou uma medida provisória com possibilidade de entrada em vigor 3 de maio. Aí o Senado veio e falou, não, a lei vai entrar em vigor em janeiro, com a penalidade a partir de agosto. Está conseguindo ficar claro? E aí o Sim. que vai acontecer? Os empresários vão entender que há um tempo ainda para adequação, ou seja, entrou em vigor em janeiro, vai multar a partir de agosto, então eles teriam mais tempo para adequação, quando na verdade ela só não vai incidir uma multa administrativa, porque a autoridade nacional ainda não foi criada. Então não teria uma multa e também porque a multa passaria a viger a partir de agosto. Mas as implicações legais já começariam a partir de janeiro. Então é muito mais prejudicial esse postergamento da multa, sabe? Se a Uhum. empresa não tiver Tá. consciência de que isso vai acontecer. Perfeito. Então, assim, já tem repercutido, sim.
Perfeito. Eu vou colocar a pergunta que entrou aqui, que tem relação direta já com esse tópico que nós estamos, para a gente, antes da gente entrar já no outro tópico, que é da Caroline Furlan. Ela coloca aqui, doutora Janaína, quais as sanções legais que os consumidores ou pessoas que possuem dados vazados podem já pedir no judiciário? E como descobrir se os nossos dados foram vazados? Pessoal, quem tiver mais perguntas, pode ir colocando aqui. Talvez eu pule ela um pouquinho, se eu ver que ela não está nesse tópico, vai estar no próximo, mas podem ir colocando aqui. Tá, a questão do vazamento dos dados geralmente vem na mídia mesmo, né? A gente tem acompanhado a empresa, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa tem que vir notificar. Então, ela tem que Tá, informar que houve esse vazamento até para que as pessoas tenham total, assim, uma cautela, né? Troca de senhas, por exemplo, algumas coisas nesse sentido. Então, a empresa tem que mencionar. Mas, geralmente, se há um vazamento, acaba saindo mesmo da mídia. Então, ela vai tomar conhecimento, por exemplo, eu sou cliente da Vivo, né? Então, já teve um caso de exposição da Vivo. Se eu começo a receber ligações que eu entendo que são fraudulentas, como emissão de boletos, cobrança indevida, isso provavelmente é porque meu dado foi vazado. Então, a tá. partir daí já é um indício. Então, você pode entrar na justiça para confirmar se houve o vazamento e, a partir daí, também já reivindicar uma ação, uma indenização por conta dessa exposição, mas com base no Código de Defesa do Consumidor, não ainda pela LGPD, porque a lei de Tá. fato ainda não está em vigor. Entraria em algo como danos morais, alguma coisa assim? Danos morais, ação no juizado de pequenas causas. Legal. Esses dias, até, só para reforçar, eu Sim. assisti uma palestra em que a palestrante comentou que tomou conhecimento de um fato que uma universidade abriu um curso, né? E aí abriu para provas, para os candidatos fazerem a prova, fazerem as provas. E aí, com a aprovação, eles divulgam a lista de aprovados. E aí Tá. divulgaram lá 50 aprovados. O último Uhum. classificado, ele entrou com uma ação no juizado de pequenas causas, dizendo que o nome dele foi exposto, porque o nome é um dado pessoal, mas ele alega que sofreu uma discriminação por conta dessa exposição dele ser o último aprovado da lista. E aí a instituição em defesa alegou, olha, é um procedimento que a gente precisa cumprir, o MEC institui isso, é obrigatório que a gente lance o curso e coloque os classificados, né, os aprovados e Claro. classificados. Então, como ela cumpre uma determinação legal, mesmo que tenha a exposição do nome, isso não caracteriza uma violação. Então, a Pelo pessoa amor pode de ser Deus. pega. Mas daí a gente começa a ter noção do quanto a gente vai ter a partir da entrada em vigor de demandas desse tipo, né? Então, Claro. se a empresa não se preparar agora, além das multas administrativas, ela vai sofrer muito, porque vai ter que pagar advogado para apresentar defesa, há o risco de condenação, então aumenta muito o passivo da empresa, né? Então tem que ter essa preocupação, sim. Uhum, perfeito. Eu queria ainda caracterizar um pouco mais a área onde nós estaríamos afetados em relação a isso, principalmente um pouco pela ótica do empresário, Janaína. Então, quem que seriam, como a gente pergunta no BNI, né, quem seriam bons clientes para você, Uhum. né? Mas quem seriam as empresas que precisam desde já começar a se prevenir, porque elas estão praticando algumas coisas que porventura no futuro ou desejavam começar a trazer problema para ela. Por exemplo, um restaurante, um café que pede no check-in o seu login pelo Facebook, ou que você compartilhe para você fazer o login, é uma pessoa que cede o Wi-Fi e de repente ela não está tão bem protegida ali no seu sistema de controle, ou não, a gente está falando de um cenário, por exemplo, de alguém que tem uma rede social, um aplicativo de gestão de pessoas em empresas. A quem tanto nós estamos falando nessa seara? A gente está falando de muitas possibilidades, na verdade, né? Porque a lei Uhum, fala em setor público, privado, pessoas físicas que são autônomas, então elas precisam se adequar à LGPD. Quem ela exclui? As empresas que fazem estatística, jornalismo e questões artísticas. tá. Essas estão fora, tá? Elas não têm que Uhum, se preocupar com a LGPD. Então, para simplificar, eu costumo falar o seguinte: se você tem uma empresa que tem o banco de dados de cliente, ou de colaboradores, ou de fornecedores, ou os três, provavelmente tem os três, você precisa se adequar à LGPD. Tá? Então, uhum, assim, não são os dados só do titular do consumidor. Então, o banco de dados de
funcionários, também se aplica a LGPD. O empresário tem que ter uma preocupação também com os dados, principalmente agora em época de pandemia, que a gente está vendo questões de saúde, então precisa realmente cuidar. Uhum. Esse exemplo que você deu, inclusive, da lista, né, de classificação da instituição, ele me assusta um pouco nessa linha do até onde nós vamos ter problema, porque é algo tão trivial, você vê uma lista de classificação, né, onde você foi posicionado, enfim, faz todo parte de um histórico. E a minha grande preocupação e o meu reforço em entender quem está envolvido nessa situação é justamente pelo fato de que muitas dessas atividades a gente sempre fez assim, ao longo da vida, né? Então, quando você coloca um exemplo como esse, o que me chama a atenção às vezes é, por exemplo, assim, será que um funcionário, destaque do mês, vai causar algum problema para a empresa se a foto dele estiver exposta, né, ali na parede, no destaque, ou na rede social da empresa, dizendo funcionário do mês? A gente está falando, na verdade, desse tipo de possibilidade, certo? Também, é por isso que precisa ter um termo de consentimento lá de uso de imagem. E Uhum. assim, aí até pegando um pouco do que você falou, eu vi outro dia um exemplo assim, você pega um termo de concessão de uso de imagem do funcionário para, por exemplo, colocar lá no mural funcionário do mês. Mas aí tem uma festa de final de ano e você tira a foto dele. Isso está enquadrado, sabe? Então, assim, gera alguns questionamentos. Será que esse termo vale para também a festa de final de ano, por exemplo? Então, a Uhum. gente tem que tomar frente até dessas situações, até onde vai esse consentimento, sabe? Então, isso tem que ficar bem claro para que não tenha demandas como essa, porque senão realmente vai abarrotar o judiciário de demandas que, por fim, teria resolvido ali facilmente, sabe? Perfeito. Falando um pouquinho agora desse momento que nós estamos passando, Janaína, de pandemia, houve absurdamente uma aceleração das empresas que eram só offline de entrar no trabalho online, né? Vender pela internet. Quem não tinha site, parece até, às vezes assim, fala, mas não tinha site antes, mas tem empresas que ainda não tinham site, né? É comum em algumas áreas, Uhum. inclusive, que não seja tão necessário assim, mas houve uma aceleração por conta da pandemia desse movimento, das empresas estarem mais nas redes sociais, criarem seus sites, venderem serviços e produtos pela internet. E aí você tem, por um outro lado, as plataformas de venda, né? Uma coisa é você usar uma plataforma que já existe, que são os marketplaces, né? Americanas, Carrefour, Mercado Livre, etc. E outra coisa é o seu e-commerce próprio, aquele que você paga para alguém criar, né? A quem seria, por exemplo, a obrigação, nesse caso, da proteção dos dados numa empresa que contratou um desenvolvedor da sua página do e-commerce? Porque, ao meu ver, se eu contratei alguém, eu entendo que aquele cara vai estar pronto, especializado, para adequar aquele formato daquilo de relações de dados que eu vou coletar do meu cliente, né? Eu entendo que ele tem essa expertise e eu não precisaria me preocupar com isso. Ou, de certa forma, porque eu estou vendendo e me relacionando, sou eu quem estaria diretamente relacionado com o cliente. Como funciona? Como vai funcionar ou funciona isso? Na verdade, a LGPD traz uma responsabilidade solidária, né? Então, você é detentor dos dados e você transfere para um terceiro para gerenciar isso. Então, você tem responsabilidade, assim como esse terceiro. Por isso que a gente fala assim que é uma oportunidade de negócio a LGPD, porque quando você for comercializar, e vai trazer uma cadeia também, né? Vamos supor, você é uma empresa grande. Para você determinar esse tipo de trabalho, você vai buscar empresas que já estejam adequadas à LGPD ou que estejam se adequando à LGPD, que tem a mesma preocupação em relação aos dados que você. Porque caso contrário, você se adequou, essa empresa não, se acontecer de ter um incidente de vazamento, por exemplo, você vai ter responsabilidade assim como a outra empresa, porque você não teve cautela ao escolher o seu fornecedor, sabe? O seu parceiro de Claro. negócio. Então Uhum. tem que ter essa vigilância também. E aí traz essa oportunidade de negócio, porque tem muita gente que não está se preocupando com a LGPD. Então, por exemplo, na hora que uma empresa grande vir falar, olha, eu preciso de uma empresa de contabilidade. Essa empresa de contabilidade vai precisar estar adequada à LGPD, porque caso contrário, a empresa não vai contratar. Uhum. O que você está querendo dizer é que, na verdade, isso vai ser, poderá ser, na verdade, um diferencial do prestador de serviço ou daquele elo, daquela empresa que faz parte de uma cadeia, é isso? Ela estar adequada ou ela possuir políticas de conduta alinhadas aí com o LGPD, é isso? Traz uma competitividade, né? Você ganha mercado com isso.
Uhum, uhum. Perfeito. Como que você tem visto essa aceleração na pandemia desse mundo que migrou para online de uma hora para outra, meio que a torto direito, né? Meio que para pegar a crista da onda e não necessariamente se preparando, né? Vendendo de Sim. diversas formas, usando plataformas não convencionais para fazer esse tipo de venda. O cara vende pelo Facebook, mas também vende pela página pessoal dele, enfim. É, em que cenário nós estamos, assim? Qual é a sua análise aí técnica sobre isso? A gente vai ter muito problema aí no futuro com esse movimento? Então, na verdade, houve essa aceleração assim do mundo digital, né? E acredito que sim, porque é a hora que mais pode acontecer incidente de vazamento, porque as empresas não estão preocupadas, a gente ainda não tem uma legislação vigente obrigando que as empresas tenham esse cuidado. Então, pode acontecer muitos incidentes e a maior preocupação são com relação aos dados sensíveis, né? Que são aqueles relacionados à saúde. A gente vê hoje que tem telemedicina, então, está tendo esse compartilhamento de dados, pode ter situações que gerem aí qualquer. Para você entender, os dados sensíveis são aqueles que podem gerar alguma discriminação. Então, são Tá. relacionados à raça, política, Hum, religião e saúde. Então, uhum, assim, em relação a esses dados, é uma questão que gera muita preocupação. Por exemplo, aquele aplicativo de geolocalização, sabe? Acho que você deve ter acompanhado que alguns estados tinham um aplicativo de geolocalização para identificar aglomeração para tá, foco de tá. pandemia. Uhum, E aí as telefonias queriam transmitir essas informações para o IBGE, esses uhum, dados para o IBGE. Aí, recentemente, o STF veio e falou assim: não, não é para declarar, não é para transferir, declarou essa medida inconstitucional, porque não havia transparência. Ou seja, uhum, por que vai transferir? Qual a finalidade disso? Então, assim, mesmo que não tenha lei em vigor, você pode observar que tanto o Judiciário, o STF, tem se manifestado para ponderar. Tem que ter uma finalidade, tem que ter o porquê dessa coleta ou transferência desses dados, né? Então, é um momento delicado, seria importante que a gente tivesse, mas é claro que diante da pandemia acabou gerando uma crise econômica também. Hoje as empresas estão preocupadas assim, em manter os funcionários, manter ali o caixa, né, se tiver, obviamente, mas algumas medidas que são mínimas, eu acredito que já vale a pena fazer para ir se precavendo em relação a isso. A uhum, lei estabelece, na questão documental, 44 documentos, não todos são obrigatórios, alguns são recomendáveis, então são nove documentos obrigatórios, então pelo menos esses nove seriam as políticas para que as empresas já, e principalmente para que tenha um site, né? A gente uhum. sempre fala assim que o fiscal é uma pessoa comum, é uma pessoa como a gente. Assim como tem o fiscal de estabelecimento, sabe? Se ele vai no restaurante, a primeira coisa que ele vai observar é tem porta de saída, né? Tem extintor está na validade, são itens que saltam aos olhos. Assim também a questão da LGPD, tem questões que saltam aos olhos. Por exemplo, se ele entrar no teu site tem as políticas, tem políticas de cookies, de privacidade, de proteção. Então, esses são itens básicos, assim, que são necessários, sabe? Isso não é um impedimento para que a empresa já comece a fazer. Então, acredito que seria por aí, pelo menos para iniciar, até que a gente não tenha uma definição mesmo sobre o prazo de entrada em vigor da lei. Tá, você Com citou algumas aí. cautelas, né? Uhum, não, perfeito. Antes até eu ia fazer uma pergunta, mas antes disso, né? A gente já está com 30 minutos de live, passa rápido, né? Passa E rápido, aí, é. e pessoal, se alguém tiver perguntas aqui, coloca. Estou aqui hoje com a doutora Janaína, ela é especializada em direito digital, em LGPD. A gente está falando sobre todo esse cenário, sobre toda essa novidade para nós, né? Mas que já é realidade em vários lugares do mundo. E ela está contando aqui pra gente bastante coisa. Se você perdeu, se você chegou agora nessa live, ela vai ficar salva depois aqui no meu IGTV. Não sei se ela vai me autorizar, tô com medo agora de publicar essa live depois Sim, da. precisa de Mas. autorização. Então, tá gravado aqui, ó. Serve Tá como gravado. prova, né? Então, eu vou publicar aqui depois no IGTV e jogo também lá no meu YouTube. Mas agora, sinceramente, estou com medo de fazer isso também. Depois você avalia se eu estou fazendo certo. Mas vamos Sabe que lá. no, só para colocar no BNI, a gente, não sei se no seu tem, mas no nosso a gente colocou, o presidente colocou, para não tirar print da tela, assim, autorização dos membros ou dos visitantes, né? Porque isso já pode gerar algum problema.
Então, Caramba. o Uhum. BNI já está com uma preocupação também voltada para a LGPD. Tem que ter, né? Porque quer queira, quer não, a gente está ali com pessoas que não necessariamente são do grupo, né? São convidados e às vezes o Sim. cara não se sente confortável com isso. Enfim, é um tema aí para a gente colocar em discussão lá no nosso grupo. A gente não tem feito esse tipo de discussão, sim. Uhum. Eu ia comentar com você, na verdade, o que empresas, prestadores de serviço ou mesmo indústrias, elas já podem ir fazendo para realmente prevenir algumas das coisas, né? Seja uma empresa pequena, prestadora de serviço como a minha, mas que está aí fazendo suas lives, que está movimentando o YouTube, muitas vezes expondo, por exemplo, um terceiro, que no caso é você. Há empresas Uhum. que realmente têm muito mais informações e que, enfim, estão trocando muito mais dados por conta dos serviços que ela fazem. Há indústrias que têm todo um número muito maior de funcionários, enfim, e outras situações, como, por exemplo, o pessoal acessar o Wi-Fi da empresa em si, né? Existe aí, você falou de alguns documentos que devem ser colocados, né? Devem ser produzidos pelas empresas, mas há algum guia, há alguma coisa que a gente pode seguir, dividido pelo perfil da empresa? Como é que está isso? Na verdade, assim, vou te falar como eu faço, né? Geralmente, quando eu vou trabalhar com alguma empresa, ou pelo menos entender o contexto, eu encaminho um questionário, então, para saber como que anda a proteção de dados dessa empresa, se ela já tem algum nível de proteção, né? E aí, com as Uhum, respostas desse questionário, eu consigo avaliar se ela tem um risco alto, médio ou baixo. E a partir daí, quais medidas que a gente consegue adotar, pelo menos as mínimas necessárias uhum, para o momento, caso a empresa já não queira adotar todas as medidas, né? tá. Então, aí, por exemplo, vem com esse banco de dados. A empresa coleta dados de funcionários, ela coleta dados de clientes e às vezes coleta até dados de filhos de funcionários, porque tem a questão dos dependentes, então tem os dados de criança também. Então, a gente precisa avaliar todo o contexto para saber quais tipos de dados. E aí, o que, que a gente faz é um trabalho de identificar. Esses dados que a empresa coleta são mesmo necessários? Porque, às vezes, a empresa quer um monte de dados. Porque ela fala Uhum, assim, uma hora isso aqui vai ser útil. Só que, na verdade, quando ela armazena todos esses dados, ela acaba gerando um risco para a organização. Porque se uhum. houver um vazamento, haverá um vazamento provavelmente de muitas informações que ela nem dependia para a atividade dela. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de identificar os dados que são necessários para a atividade da empresa. E aí já elimina os que não são. As empresas de marketing, por exemplo, às vezes elas têm aquelas listas lá que elas nunca tiveram nenhum contato com aquele cliente, não fechou nenhum contrato, comprou uma lista pronta. Então, esses contatos, eles terão que ser. Você vai precisar encaminhar um e-mail, por exemplo, falando: olha, nós temos esse seu contato, seguindo a LGPD, dá a opção, inclusive, da pessoa não querer receber mais ou ligação ou e-mail. Então, é um trabalho bem árduo, sabe? Para entender Uhum. quais são os dados, de onde eles vieram, para onde se eles são transmitidos para terceiros. E se, por exemplo, eles são transmitidos para terceiro, o seu consumidor, o seu colaborador, ele tem que ficar ciente disso. Então, por exemplo, dados de um funcionário, você transfere para o RH, você transfere para a Receita Federal, porque tem a questão de retenção de imposto. Então, há uma transferência para a empresa de transporte, alimentação. Então, assim, isso tem que ficar muito claro para onde você direciona esses dados, sabe? Uhum, uhum, E a mesma coisa em relação ao cliente, né? Então, uhum. se é transmitido, tem que ficar lá na política de privacidade ou política de cookies para que você faz. Então, é Tá. importante entender todo esse contexto mesmo para direcionar o caso a caso, né? Sim, não, com certeza. E até isso gera uma série de situações novas, né? Porque, por exemplo, é, há um conflito, no meu ponto de vista, até no sentido comercial, porque muitas vezes, se você faz um questionamento desses para um lead seu, dizendo você autoriza tal, às vezes é ali que o cara sai fora, né, da sua captação, porque fala, nossa, que estranho o cara me pedindo para autorizar, ele vai pegar meus dados, porque na verdade você está fazendo isso para proteger ele, né? Eu tenho aqui uma política de conduta na minha empresa há um tempo, até foi necessário no passado criar, e aí eu acabei adotando com outras empresas, que é de fazer um acordo de confidencialidade de dados logo na primeira ou segunda reunião, porque os meus clientes compartilham muitas informações comigo que são, do ponto de vista sigilosos, comercialmente dizendo, não em relação Uhum. à LGPD, porque para mim isso também é uma novidade,
mas porque muitas vezes eles me revelam quanto eles gostariam de pagar, quanto estão pagando de determinado produto, para que eu possa comparar com o que está sendo importado, enfim, uma série de informações que são relevantes, né, comercialmente dizendo, e comecei a adotar esse tipo de conduta. Não foi uma vez só que quando eu fiz um NDA, exatamente. E não foi uma vez, não foi só uma vez que eu fazendo um NDA com um das empresas que eu estava ali, né, prospectando, o cara achou estranho e acabou recuando, inclusive, por achar que realmente eu fazendo isso é porque eu estava interessado em outras coisas e tal. Parece que assusta um pouco. Como lidar nesse momento? É uma questão que a gente realmente vai ter que esperar, que vamos ter que tornar isso uma cultura nossa para facilitar um pouco isso. A gente fala assim que a LGPD ela tem que ser evangelizada, né? Porque as pessoas. Não, é verdade, porque assim, as pessoas no geral elas não têm a preocupação em relação aos dados. Até eu marquei aqui para falar com você a respeito daquele caso do general Heleno, que ele divulgou na rede social o caso, o exame negativo dele do Covid. Não sei se você teve acesso a isso. Ele foi filiado ao PT, se eu não me engano, foi clube do Grêmio, e assim, teve assinaturas por conta das informações que continham lá. E aí, quando a gente fala assim, mínimo necessário, é nesse sentido. Por que precisa constar todos esses dados que vão gerar isso, sabe? Uhum. Esse risco maior. Então, até ia comentar com você, porque a lei fala de anonimização, que seria converter aquela informação para ela não ficar mais identificada, sabe? Então, se Tá. você anonimiza todos os seus dados, todos os dados da sua empresa, então você não precisa atender a nenhuma exigência da LGPD. Mas voltando à questão do NDA, eu também, por conta da LGPD, eu estou fazendo, até para prospecção mesmo, quando a gente vai oferecer o orçamento, eu acabo oferecendo e eu já tive cliente que não retornou por conta disso. Mas a gente precisa explicar. Eu acho assim que vai ser um trabalho bem árduo mesmo de falar, olha, a gente tá fazendo, nós estamos fazendo isso já se preocupando com as informações, né, para proteção das informações, né, porque a lei ela não protege os dados da pessoa jurídica. Essa lei ela vem para proteger os dados da pessoa física e os colaboradores, né, para ficar bem claro. Mas é importante assim você está falando de termos de parceria, de contratos de cliente, mas até você firmar com seus colaboradores, porque muitos dos vazamentos acontecem internamente. Então, é um funcionário que vaza alguma informação. Por exemplo, teve um caso, eu não me recordo agora qual foi o hospital, mas foi um hospital particular. Entrou uma pessoa famosa, uma pessoa da enfermaria foi e divulgou na rede social que aquele famoso estava lá e qual tipo de problema de saúde que ele tinha. Então, veja, é um hospital particular que atende uma pessoa famosa, tem provavelmente essa preocupação, mas não houve um treinamento com a equipe, então precisa treinar inclusive a equipe. Então é importante até assinar um termo de confidencialidade com os funcionários, para que eles fiquem cientes de que nenhum tipo de informação de cliente ou de colaborador pode sair ali da instituição. Perfeito. Pessoal, ainda dá tempo, se você tiver alguma pergunta ou comentário, coloca aqui para a doutora. Eu tentei acobertar a maior parte dos temas que eu havia proposto aqui nos tópicos que eu havia planejado, mas se ficou alguma coisa, perguntem para que ela consiga aí nos responder. Porque nós já estamos na reta final, já deu 40 minutinhos aí, 41 minutinhos de live, então agora a gente já está entrando na reta final. Enquanto não entra nenhuma pergunta ou consideração, Janaína, ficou algum tópico que você gostaria de falar, que você gostaria de ponderar dentro das coisas que eu acabei perguntando, ou da pergunta mesmo que entrou para nós? Eu acho que seria interessante falar um pouquinho das penalidades, né? Tá. Porque a lei traz a questão de aplicação de penalidades administrativas, que é até o limite de 50 milhões de reais, essa penalização, mas ela não é a mais grave, considerando que a autoridade nacional, no caso de reincidência, então, por exemplo, a empresa teve um vazamento, ela foi multada, não necessariamente no teto, né, porque o mínimo é 2% do faturamento do ano anterior, então ela pode chegar ao limite de 50 milhões. Mas no caso de reincidência, a autoridade pode determinar, por exemplo, a paralisação das atividades, que são determinantes em relação a esses dados, né? Então, isso pode ser um prejuízo muito maior para a instituição, considerando que a multa você pode discutir judicialmente, você pode pedir o parcelamento dela, então tem um tempo aí para se organizar. Agora, se a autoridade vem e fala, vamos paralisar a atividade por conta disso,
por conta dessa reincidência, então pode, de fato, inviabilizar uma atividade, né? Não é o Uhum. objetivo da lei, a lei não vem com esse objetivo de inviabilizar nenhuma atividade, mas nessa situação, se a empresa não tiver essa precaução, pode ser que aconteça sim. Tá. Perfeito. Eu queria, até nesse sentido, Janaína, fazer uma última pergunta, uma última colocação, sobre exatamente essa questão de penalidade, né? Porque hoje tem até não é de hoje não é o termo correto, né? Mas na verdade aumenta-se cada vez mais o modelo de vendas que é caracterizado como clube, né? Clube da carne, clube do vinho, clube do café. E muitas vezes o cara tem ali alguns dados, né? A empresa acaba tendo dados do perfil de gosto, do perfil familiar, enfim, até para ele poder soltar uma novidade no mês que seja característico com a questão ali daquele ambiente, daquele cliente, né? Uhum. E muitas vezes uma empresa dessas, ela, para poder fazer esse negócio rodar da maneira que ela gosta, né? Porque ela vende a experiência desse formato de negócio, ela vai ter, nesse caso, pelo que eu estou entendendo, uma obrigação, um nível de cuidado, principalmente na área de TI, para evitar vazamento de informação, ao meu ver, muito grande, né? E aí eu volto a uma pergunta que eu fiz anteriormente. Nesse ponto, essas empresas que hoje já estão, ou as novas que estão por surgir, Clube do Livro, enfim, todos esses clubes, por exemplo, eles, na verdade, vão ter que, acima de tudo, contar com empresas que estejam adequadas para a manutenção dos seus servidores, enfim, dos seus dados, porque, se eu entendi corretamente o que você mencionou, ela acaba sendo solidária nesse caso, né? Porque, por mais que Sim. alguém tenha feito para ela e não esteja adequado, ela é coautora, né? Ela é corresponsável por esse tipo de situação. É isso mesmo, né? Sim, exatamente. As Uhum, empresas, elas vão precisar ter esse cuidado mesmo com o fornecedor, né? Então, no caso de sistemas, essa empresa de sistemas, ela também precisa estar adequada, tem que uhum, ter essa cautela, porque o trabalho da LGPD, só para você entender, não é só do jurídico, é um trabalho conjunto com a área técnica, que seria o TI, e a área jurídica. Se você observar, uhum, o jurídico vem quase no final, né? Você vem aqui um pouquinho para entender o contexto dos dados, do que são coletados, mas o trabalho do jurídico vem mais nessa parte de documentação. Agora, a área do TI vem essa análise de todo o contexto, de onde pode surgir esses vazamentos. Pode correr um risco do sistema, do terceiro, então a gente precisa arrumar meios de sanar isso aqui, porque não é cem uhum, por cento seguro, né? O ambiente uhum. não é 100% seguro, mas você tem que minimizar os riscos de vazamento. Então, seria uma análise mesmo da equipe técnica para identificar quais são os pontos de vulnerabilidade, que a gente chama, e tentar sanar no contexto geral mesmo. Perfeito. Excelente. Muito bom. Bom, Janaína, na verdade eu já estou com o tempo estourado, já estava dando 50 minutos aqui. Eu queria, na verdade, que você fizesse, antes da gente encerrar, uma consideração final, mas não do ponto de vista doutora Janaína, agora esquece o doutora Janaína, como Janaína, pessoa física, a gente está vivendo aí uma fase bastante complexa com relação à pandemia. Agora a gente já está chamando até meio que de pós-pandemia, mas ainda a gente está dentro dela, a gente ainda está nesse contexto. Estamos tentando sair, enfim, estamos tentando reabrir o mercado. Eu queria um ponto de vista otimista, ser uma mensagem final para a gente poder encerrar aqui. Já agradecendo todo mundo que nos acompanhou, as pessoas que comentaram, teve pessoas ali que te elogiaram também, parabenizando você, enfim. O pessoal também que nos acompanhou, tanto da minha rede social quanto da rede da doutora Janaína. Convido vocês que são. Oi, Mário, Oi, desculpa, travou aqui para mim. não, voltou. Então, essa live fica disponível aqui no meu GTV, logo agora que eu encerrar, e fica também disponível depois no meu YouTube, para quem quiser ver, para quem não viu ela desde o início, ou para quem não tem Instagram, que é a maior parte dos meus clientes que eu acabo compartilhando depois pelo YouTube. Então, mensagem final, e obrigado mais uma vez aí, doutor. Eu que agradeço. Mas, assim, sobre a mensagem, eu acredito que é um momento de muita reflexão, né? A gente tem ponderado bastante coisa, a gente tem visto quais são as necessidades mesmo. Então, essa parte
dessa questão de transformação digital, acredito que vai ser bem relevante, já está sendo bem relevante, avançou aí pelo menos alguns anos, né? Uhum. Então, a gente tem que tirar algo bom disso, ver o copo não meio vazio, mas meio cheio. Meio cheio. Então, acredito que a gente vai tirar muito proveito dessa situação. Hoje estamos vivenciando momentos delicados, mas com certeza vai ser transformador. Legal, muito bom. Obrigado, doutora Janaína. Foi um prazer tê-la aqui nesses 50 minutos, ainda andando. E qualquer outra dúvida também de vocês que não perguntaram e tal, podem me colocar aqui depois ou manda mensagem direto para a doutora também. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e nos vemos em breve. Até mais. Obrigada, gente.